Aleluia. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor, amém? Esteja abundante no seu coração, nesse domingo abençoado, que não é feriado. Nós estamos na nossa, como o pastor Gustavo falou, no meio da nossa Holy Fest. Nós ainda temos 2 dias, 2 noites, na verdade, né? Nós vamos nos reunir amanhã. Amanhã nós vamos ter aqui a participação da nossa irmã Gabriela Rocha. Minha esposa vai ministrar a palavra de Deus. E na terça-feira a gente vai receber os irmãos da casa e também eu vou ministrar a palavra de Deus no seu coração. Então, se você está inscrito, venha. Se você não está, você pode acompanhar ao vivo pelo nosso canal, no Naor Pedrosa Play. Boa noite para você também que está assistindo o culto online. Deus te abençoe ricamente. E se você não está inscrito, se inscreva, acione as notificações para receber uma mensagem da parte de Deus sempre que a gente postar, amém? Os irmãos podem nos ajudar também a compartilhar. Glória a Deus. Eu penso que o que nós queremos e vamos compartilhar com você nessa noite, ele faz parte daquilo que Deus tem colocado para nós, inclusive nesse primeiro evento, né, que nós estamos fazendo no ano de 2021, a Holy Fest. Hoje nós queremos, o título da nossa palavra é a visão do lençol, não é? Nós cremos que Deus tem nos dado uma visão para esse primeiro ano desse novo ciclo que nós estamos como igreja. Como você sabe, nós estamos no 4º ciclo de 7 anos como videira, e esse é o primeiro ano desse 4º ciclo. É um recomeço. O número 1 na Bíblia, o primeiro, é sempre um recomeço de Deus. Deus recomeçou várias vezes na palavra de Deus. Quando ele começa ali com Adão, depois nós sabemos da queda e a degradação humana, e Deus então recomeça depois com Noé. Noé é um novo recomeço de Deus na terra, mas Deus não tinha ainda um povo. Então quando chega em Abraão, Deus recomeça novamente, faz uma aliança com Abraão, e agora começa o povo de Deus. E Abraão não começa apenas realmente o povo de Israel, mas também ele é o pai da fé. É nele que começa a existir um povo para Deus. Mas Deus queria mais do que isso. Então quando chega em Moisés, Deus recomeça novamente, porque em Moisés é onde Deus estabelece a sua arca e Deus vem habitar na terra. Agora Deus estava habitando na terra e o seu povo é conduzido no deserto com a sua presença na sua arca. Veja que Deus está todo o tempo. Então, e quando chega Samuel, Samuel também é um recomeço de Deus, porque Samuel, agora Deus já tinha um povo, Deus tinha sua presença, mas agora em Samuel ele recomeça estabelecendo o seu reino, porque agora ele vai ungir o rei Davi, o homem segundo o seu coração, e o reino de Deus é estabelecido. Pois o povo de Deus vai para o cativeiro e Esdras recomeça quando eles voltam para a sua terra. É nesse momento que as sinagogas são abertas e o povo de Deus começa a se reunir em todo lugar. Quando chega em Jesus, há um recomeço de novo, porque agora o Senhor começa a nova aliança. Aleluia, glória a Deus, é um recomeço. Mas ele morre e ressuscita. E agora quando nós chegamos em Atos, aqui contei aqui um resumo para você dos recomeços na Bíblia, porque é nesse ponto que nós queremos compartilhar. Quando nós chegamos no livro de Atos, Pedro vai agora usar a chave do reino, as chaves do reino que foi dado a ele. E em Pentecostes é um recomeço porque o Espírito Santo vem e ali começa a igreja. Mas naquele momento em que que o Espírito Santo vem, as pessoas se convertem, são batizadas, são os judeus. Começa a igreja pregando para os judeus. Mas um pouco mais à frente em Atos, e aqui chega o ponto que nós queremos, Pedro vai ter uma visão de um lençol com animais que eram imundos aos judeus. E aqui Pedro usa a chave novamente do reino, e uma porta se abre, e a igreja dos gentios começa. Que somos nós, que não somos judeus. E é por isso, lá na casa desse homem, começou um dia uma nova dispensação, e é por isso que eu e você podemos receber o Evangelho, estarmos aqui hoje alcançados por Ele, amém? Quando vocês dizem glória a Deus, você vê quantos recomeços na Bíblia, e isso tem a ver conosco hoje,
nós estamos vivendo uma época de recomeço. A pandemia, o coronavírus, é algo que nunca aconteceu da maneira que aconteceu em toda a terra, a maneira como as coisas estão lidando e o que elas estão mudando, é um sinal de um recomeço no mundo caído, mas é também um sinal de que Deus está fazendo algo novo, um recomeço no meio da igreja. E nós temos uma visão da parte de Deus para esse tempo, que diz respeito a mim, a você e a nós como igreja. Posso ter seu amém? Use a máscara, mas diga amém, aleluia. Então, nós precisamos sempre perceber o mundo espiritual, perceber o tempo profético que nós estamos vivendo. Presta atenção, recomeços, eles não existem necessariamente porque alguma coisa estava errada. Não, são ciclos da nossa vida que se completam e nos levam a avançar no propósito. Por exemplo, então quando você era criança, você não vai lembrar, mas provavelmente, né, mas sua mãe ou seu pai vai te contar. Teve o primeiro dia, quando você foi começar a estudar. Geralmente é sempre uma crise para os pais, porque a primeira vez vai deixar o menino sozinho lá, as mães ficam na grade chorando, e o menino vai embora chorando também, com medo do pai não voltar. É um momento inicial, você está começando um novo tempo na sua vida, não é? Aí você vai crescer, vai estudar, depois você vai fazer 18 anos, você vai tirar a carteira de motorista, aleluia, tiver aí a misericórdia, a graça, vai comprar um carro, ou então você vai ter um tempo, agora você vai começar a dirigir, né? Você vê, e outras responsabilidades, é um novo tempo na sua vida, é um recomeço. Depois você vai se casar, quantos dizem aleluia nessa noite? Diga mais forte, irmãs, irmãos. Então, o casamento é um recomeço, porque agora uma pessoa entrou na sua vida que vai afetar o resto dos seus dias. E depois você vai ter filhos, aí a coisa recomeça mesmo, porque os filhos chegam, aleluia. Você percebe que existem ciclos na nossa vida, que todo o tempo Deus está recomeçando? Quem está me entendendo? Porque eles são necessários, porque eles nos completam, eles nos levam. É assim que deve ser na nossa vida. Nós avançamos a cada dia. E na vida espiritual é assim também. É assim também. Nós não compreendemos muitas coisas às vezes, mas à medida que a gente olha para a palavra de Deus, a gente começa a perceber todas essas coisas acontecendo. E a palavra do Senhor está nos mostrando, porque sempre que Deus nos dá algo, Ele também nos dá uma visão daquilo que Ele quer fazer neste novo ciclo. E Deus tem colocado uma visão no nosso coração para aquilo que Ele quer fazer hoje. Aqui em Atos capítulo 10, que é o texto que nós vamos ler, é uma mudança de época, é uma mudança dispensacional, porque o Evangelho agora será aberto para todos os homens, de todas as nações, em todos os lugares. E essa é uma visão poderosa, e nós precisamos de compreender esse momento. No meio dessa pandemia, muitas igrejas, infelizmente, muitos pastores, usaram a pandemia para colocar medo no coração das pessoas. Mas o mundo já está apavorado, já está em desespero, já está em trevas. Nós decidimos não assumir essa atitude. Pelo contrário, os irmãos sabem que todo o tempo, a palavra que nós tínhamos para dar para as pessoas lá fora, é que há esperança no nosso Deus, de que isso ainda não é a ira de Deus, que ainda é tempo sim de clamar, de ser perdoado, de ser alcançado, e de encontrar a salvação e a proteção naquele que morreu e ressuscitou para nos salvar, amém, irmãos? Nós não podemos usar a pandemia para condenar, nós temos uma palavra de consolo, nós temos uma palavra de salvação, de perdão, de esperança, para quem já está desesperado. Quem está me entendendo? Essa deve ser a postura do nosso coração. Então nós vivemos esse momento, e eu creio que aqui em Atos, eu vou ler para você a história de um homem chamado Cornélio. Ele era italiano, né? Então aqui começa-se pela primeira vez o Evangelho a alcançar quem não é judeu, e por isso que tem a ver conosco. Mas essa visão, ela tem primariamente essa questão de que a igreja começa para os gentios, mas eu quero abordar um outro ponto de vista para você hoje. Eu quero usar essa experiência e essa visão que Cornélio tem para te dizer o que ela tem a ver com a visão que Deus tem dado para nós hoje, como igreja.
E isso é fundamental, esse momento, esse ciclo que nós estamos vivendo, uma nova fase ministerial. Então vamos ler, Atos capítulo 10, verso 1, acompanhe o texto. Morava em Cesareia, um homem de nome Cornélio. Cesareia tem esse nome porque foi uma cidade que foi construída em homenagem ao imperador César, que oprimia os judeus. Então ela era uma afronta para os judeus, porque era dentro do território deles, mas construída por um imperador que oprimia eles, percebe? Então judeu nenhum ia lá, nenhum judeu queria morar lá, porque era uma cidade que afrontava eles. Quem está me entendendo? É importante você construir o quadro, para você entender o que está acontecendo aqui, e a dificuldade às vezes que Pedro teve que enfrentar quando Deus fala para ele ir lá, não é? Vamos continuar. Ele era centurião da corte chamada italiana. Centurião era um homem, ele era do exército romano e ele comandava 100 soldados, por isso é centurião. Ele era alguém que era uma pessoa importante, era uma pessoa que comandava muitos soldados debaixo dele, mas a Bíblia fala, e era italiano, né, chamado italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então ele já tinha ouvido falar alguma coisa e havia um temor no coração dele, e ele estava orando, estava clamando a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, olha aqui, Deus deu uma visão para ele, Deus deu uma visão, e cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Uau. Fixando nele os olhos, e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas, que aqui você pode traduzir como esmola mesmo, ou ofertas, contextualizando para nós hoje, subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope, e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Aí eu fico vendo a palavra de Deus, é fantástico, incrível, né? Deus sabe o seu endereço, sabe o seu CPF, quando Ele precisa te achar, Ele vai te achar, aleluia. E a Bíblia diz que essa é a visão que este homem tem. Ele morava nessa cidade, como eu falei, e ele era um homem, então, que tinha essa situação na vida dele. Mas agora, ele estava prestes a encontrar, interessante que o nome Cornélio, no original, é chifre, que na Bíblia significa poder. Em Apocalipse a Bíblia diz que em Apocalipse ele vê o cordeiro que tinha 7 chifres, não é que Jesus tem 7 chifres na cabeça, mas ele tem todo o poder. E agora aquele homem que tinha esse nome vai encontrar aquele que tem realmente o poder de transformar a vida, que é Cristo, o Cordeiro de Deus. Na Bíblia nada é por acaso, nenhum nome está aqui por acaso, tudo é maravilhoso. Então veja, e é interessante que quando você olha os centuriões na Bíblia, parece que por algum motivo a Bíblia sempre coloca eles com uma boa atitude. Eles sempre teve um centurião que foi atrás de Jesus para curar o seu servo. Tinha um que estava aos pés da cruz quando Jesus estava ali sendo crucificado, e foi ele que disse, ele foi o primeiro a reconhecer que esse é realmente o Filho de Deus. Paulo, quando estava naufragando e queriam jogar ele no mar, foi um centurião que o livrou. Deus, eles tinham uma atitude, e a Bíblia coloca isso. Esse homem tinha uma atitude no seu coração. E é interessante que a Bíblia diz que ele era alguém que já tinha ouvido falar certamente alguma coisa de Deus, e Deus resolveu agora falar com ele. E a maneira que Deus resolveu falar com ele foi dando a ele uma visão, para nos mostrar que essa é uma linguagem do Espírito Santo. A linguagem básica do Espírito de Deus é a palavra. Deus fala conosco na palavra, amém? Mas, e por isso, uma visão, um sonho, uma profecia, nunca vai contradizer a palavra. Sempre ela tem que estar em linha com a palavra. Mas Deus usa visões às vezes abertas, que a pessoa pode ter com os olhos abertos, ela vê, né? É um dom, é uma visão, é uma graça de Deus. Outros têm uma visão de olhos fechados, no seu espírito. Você está orando e você percebe uma visão no seu coração.
E a Bíblia fala que, nos mostra claramente que essa é uma linguagem, uma maneira que Deus fala. E nós cremos que esses são dias de visões, onde Deus quer dar visões para o seu povo, amém? Quantos recebem? Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. E quando isso acontecesse, porque eram os últimos dias, a Bíblia fala que os velhos sonharão, e os jovens terão visões, e os servos e as servas profetizarão. Ou seja, no tempo do fim, a linguagem das visões cresceriam. E muitos irmãos já têm testemunhado para nós. E eu quero que você ore sobre isso. Que Deus te abra os olhos espirituais. Que você tenha sonhos proféticos. Que você tenha visões da sua casa, do seu trabalho, da sua família, da vida da igreja, aquilo que Deus quer fazer. Porque Deus quer fazer isso. Amém? Eu posso ter seu amém nessa noite? Veja, e uma coisa preciosa que a gente percebe também, é que existem coisas que sobem para a presença de Deus. A Bíblia fala que as suas orações e as suas esmolas subiram até Deus. Sabe o que significa subir até Deus? Ela se tornou um memorial na presença de Deus. Quando alguma coisa sobe para a presença de Deus, significa que ela está lá para ser lembrado, para ser recompensado. A Bíblia diz lá em Apocalipse, que a oração dos santos, elas são ajuntadas numa taça, e quando essa taça enche, eles levam essa taça, os anjos levam essa taça com as orações, para diante de Deus no seu altar, e Deus coloca o fogo do altar, junto com as orações, nessa taça, e devolve para a terra como uma resposta às suas orações. Por isso eu te digo, meu querido, nunca pare de orar pela sua casa, nunca pare de orar pela sua família, nunca pare de orar por algo que você está buscando, porque pode ser que você ainda não viu a resposta, mas a taça está se enchendo, e ela vai subir como um memorial na presença do Senhor, e quando ela se encher, ela vai voltar como uma resposta de Deus para aquilo que você está clamando, amém? Memoriais. Mas você vê que aqui a Bíblia coloca também a oferta no mesmo nível da oração. Ele diz aqui, as esmolas dele, ou as ofertas dele, junto com as orações dele, subiram na presença de Deus. Deixa eu dizer, não importa se você dá uma esmola para alguém, ou uma oferta na igreja, tudo que você faz para Deus, inclusive a sua oferta, como as suas orações, elas sobem, elas se tornam memorial diante de Deus. Se você tem tido esse entendimento, essa revelação, essa graça, espere, porque o Senhor vai te recompensar. Existe um memorial diante dele, ele não vai se esquecer, e quando você menos imaginar, você vai ver a resposta de Deus. Está tudo aqui nesse texto, isso é maravilhoso. Você sabe, Deus não se esquece daquilo que nós fazemos para Ele. O livro de Esther tem uma história de um homem chamado Mordecai, depois você pode ler lá. Ele era o tio dela, que cuidou dela. Mas a Bíblia diz que eles estavam debaixo de uma ameaça, e um homem que era ali ministro do Artaxerxes queria matar ele. Mas tinha acontecido algo antes, que o Mordecai, um homem de Deus, ele descobriu uma trama na época do rei Assuero, que queriam matar ele, os seus servos ali. E ele descobriu, denunciou, e o rei foi livre, né, dessa cilada que estava armado para ele. E isso foi registrado nos livros. E você vê como se torna memorial. A Bíblia diz que numa noite em que o rei Artaxerxes perdeu o sono, ele pediu para trazer o livro dessas histórias, porque devia ser muito chato, dar sono. E ele pediu para ler. E eles começaram a ler justamente a história de Mordecai, que estava para ser morto pelo outro que estava lá contra ele naquela ocasião. E quando ele lê a história, ele falou: mas o que se deu de recompensa a esse homem que livrou o rei da morte? Fizeram nada com ele? Eles disseram: não fizeram, não deram nada para ele, não recompensaram ele. E naquela hora ele manda honrar, e quando vai honrar, descobre o outro que queria matar. Ele é liberto daquilo, é honrado, e o outro é morto. Por quê? Porque um memorial estava na presença do rei. Quer ver? Nunca se canse, a Bíblia diz, de fazer o bem, porque o que você faz para Deus se torna um memorial. Amém, irmãos? E nós precisamos de ter essa confiança. Interessante então que Pedro,
aqui descreve a visão de Cornélio aos irmãos de Jerusalém. E quando ele conta essa visão, porque é o seguinte, quando ele foi para lá, era um lugar que judeu não ia, era uma cidade imunda para um povo imundo. Então ele é chamado no presbitério para se explicar, porque o que ele estava fazendo lá? Lá não era lugar dele estar. E naquela hora ele relata, e quando ele relata, ele coloca questões que não estavam no texto de Cornélio. Ele fala que quando ele vai explicar para os irmãos, ele fala que o anjo então mandou chamá-lo, e lá em Atos 11:13 diz: o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Não deixe de crer que você e sua casa vão ser salvos. Ore por toda a sua família. Agora, o que é importante aqui? Duas coisas. Primeiro, o anjo deixou claro: vai lá, manda chamar Pedro, e as palavras que ele te disser vai te salvar. Tem que ser pregado. O evangelho tem que ser pregado. Essa coisa de prega o evangelho e quando precisar use palavras, é conversa fiada. Não caia nisso. A sua vida vale mais do que as palavras. Não, as palavras do evangelho, do poder do Espírito, é que tem o poder de transformar as pessoas, amém? Então a Bíblia diz, as suas palavras. Agora, quem disse isso para Cornélio? O anjo. Por que o anjo mesmo não pregou? Porque os anjos não podem pregar o evangelho. Você tem que pregar o evangelho. Deus nos chamou a nós. Alguém pode dizer amém? Deus nos chamou a cada um de nós com esse encargo. Sabe por que você está aqui hoje? E foi alcançado pelo evangelho? Porque alguém pregou para você. Alguém falou do amor de Deus para você. Alguém falou da graça de Deus para você. A salvação vem dessa maneira. E por isso que ele manda chamar a Pedro. E é por isso que nós nunca podemos nos calar. Interessante que a Bíblia diz que Cornélio recebeu essa visão do Senhor na hora nona. Como eu disse para você, a Bíblia não coloca nada só para contar a história. Hora nona era 15 horas da tarde, né? 3 da tarde. 15 horas é o quê? Que hora? Por que essa hora é importante, pastor? Porque foi nessa hora que Jesus na cruz morreu e disse: está consumado. Na mesma hora em que Jesus foi crucificado e disse que a obra estava consumada, foi a hora que Deus deu uma visão de salvação para aquele homem. Porque foi a obra da cruz que possibilitou a salvação de cada um de nós, de cada pessoa que estava perdida. E você vê que na palavra de Deus nada é por acaso. Então veja, mas por um lado, então você diz: pastor, mas então a obra de Deus já não está consumada, por que eu tenho que pregar o evangelho? Porque tem dois aspectos. Por um lado, a obra de Cristo, a obra do Senhor já está consumada. Mas há um outro aspecto, que a obra está em andamento. A obra da redenção, do perdão e da salvação do homem já está consumada, mas a obra da expansão do corpo de Cristo continua. Há muitas vidas que fazem parte do rebanho de Deus, mas estão perdidas. Quem está me entendendo? Perto de você, na sua casa, na sua família, e que precisam ser trazidas para o reino de Deus, porque é isso que a palavra de Deus está nos mostrando. E essa é a obra que nós estamos vendo. E a Bíblia diz que nessa hora houve, na verdade, duas visões, porque não foi só Cornélio que teve uma visão. Cornélio teve uma visão às 3 da tarde, mas a outra visão que Deus deu, Ele deu ao apóstolo Pedro. No mesmo Cornélio teve uma visão numa cidade e Pedro teve outra visão em outra cidade. Você vê, os dois estavam tendo visões e havia uma conexão entre elas. Ouça o que eu vou te dizer. Eu creio nisso. Pode ser, se prepare, porque esse é um tempo assim. Como eu disse para você, nós estamos num tempo profético. E pode ser que amanhã ou depois você tenha um sonho profético com um conhecido seu. E quando você ligar para ele, ele vai dizer: nossa, que coincidência. Eu também sonhei com você e sonhei que você me ligava. Coisas poderosas estão para acontecer, meu irmão. Se prepare para ser usado por Deus de uma maneira sobrenatural.
porque as visões aqui estavam conectadas, e eles nem se conheciam. E a Bíblia diz que então as duas coisas aconteceram. E hoje eu quero dar um enfoque diferente nessa história. A interpretação, como eu disse para você, primária desse texto, mostra que Deus alcançou os gentios, aqueles que não eram judeus, os quais nós participamos, pela primeira vez, através de Pedro, numa época em que os crentes judeus, que tinham se convertido, achavam que a salvação era só para eles, porque o restante do povo era um povo imundo, tão imundo que a graça de Deus não podia alcançá-los. Todos os crentes nascidos de novo daquela época, antes de Cornélio, eram judeus. Não tinha crente que não era judeu. Eram judeus que tinham se convertido do judaísmo. Mas agora uma porta está se abrindo. Mas aqui é uma coisa tão linda, porque o coração de Deus nunca foi apenas para salvar os judeus, mas o coração de Deus é para que o mundo inteiro seja salvo. Aleluia, alguém pode dizer amém por isso? O coração de Deus é esse. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso já estava no coração de Deus. E esse Cornélio, então, ele envia agora homens lá para encontrar Pedro numa cidade chamada Jope. Interessante que, mais uma vez, Deus faz questão de falar o nome das cidades, né? Veja, Cesareia era uma cidade de homenagem a César, o imperador, opressor. Era uma cidade de opressão. E aquele que estava perdido morava lá. E os crentes não iam lá. Ele estava nas trevas, era imundo, mas ele estava clamando a Deus. E Deus manda chamar a Pedro. Pedro estava onde? Uma outra cidade chamada Jope. E sabe o que significa a palavra Jope no original? Formosa, linda. Sabe o que significa? É que o mundo está num lugar de opressão, mas você está num lugar de alegria, de paz, de gozo. Mas nós moramos na mesma cidade, mas nós vivemos em mundos diferentes, porque no reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria. Você pode morar na mesma cidade, mas porque você está no reino de Deus, a sua cidade é um lugar de paz, justiça e alegria. Vê a diferença. A palavra de Deus é tão rica, às vezes a gente passa despercebido, vai lendo, mas ela é poderosa. E eu creio que, é isso que está dizendo aqui, que enquanto o mundo vive dias de medo lá fora, medo e devastação, morte, nós podemos experimentar, mesmo no meio da pandemia, dias felizes. Olha o que diz Jó, capítulo, depois a gente volta para Atos, Jó capítulo 36, verso 11. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias, diga comigo, dias, está no plural, em felicidade, e os seus anos em delícias. Pastor, mas não tem o dia mau? A Bíblia fala que tem o dia mau, sim ou não, irmão? A Bíblia fala, lembra lá de Efésios? Ele manda você se revestir de toda a armadura de Deus para resistir no dia mau. Mas quando a Bíblia fala do dia mau, ela fala no singular, é o dia. Mas quando a Bíblia vai falar da alegria e da felicidade, ela fala que são os dias. Alguém pode dizer amém? Deus tem para você dias de alegria, dias de felicidade. Ele não tem dias maus. O dia mau existe, mas não é a maioria na sua vida. Sabe o que a Bíblia diz? Bondade e misericórdia. Diga comigo, bondade. Diga com fé, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Você sabe o que significa no original a palavra seguir? Correr para te alcançar. A Bíblia diz que todo dia a bondade dele e a misericórdia dele está correndo para te alcançar. Eu sei que você pode estar passando um tempo de luta, você está sofrendo,
Mas se não tiver, você fala, pastor, parece que eu não estou vendo a bondade, a misericórdia de Deus. Pois eu te digo, querido, se ela não tivesse aí você ia ver que era coisa ruim. Porque mesmo no dia da luta, a bondade e a misericórdia está lá. Eu sempre lembro de uma história de um casal. Acho que Deus deu uma sabedoria para ela, porque esses irmãos, eles têm um casal de filhos, só que hoje já são adultos. Mas quando eles eram pequenos, então ela orava com os dois, antes deles irem para a escola, e eles falavam, Senhor, abençoa, coloca o teu anjo que guarda eles e tal, e falava para eles, vocês estão guardados, e tem um anjo de Deus que guarda cada um de vocês. E eles eram pequenininhos, eu era líder de célula, eles frequentavam a nossa célula. E um dia, a menina, que era mais novinha, ela caiu, e arranhou o joelho, chorou e tal, aquela coisa toda. Quando eles chegaram em casa, o irmãozinho mais velho, falou para a mãe dele, mãe, a fulana caiu, e ela machucou o joelho. Ela falou, onde é que estava o anjo dela? E ela disse que naquela hora ela assustou. Ela falou, mas Deus deu uma sabedoria para ela. Ela falou, ele estava lá. Por isso que ela só arranhou o joelho. Poderia ser pior, né? Deus é bom. E essa visão está nos mostrando claramente. Você deve sempre lembrar disso. Você pode falar, pastor, mas Jó, tanto que ele sofreu. Pois é, mas quem disse essa palavra aqui foi Eliú. Eliú não era daqueles 3 amigos que Jó teve que orar por ele. Eliú, no livro de Jó, representa Cristo, porque todas as palavras dele são palavras que são voltadas para o Senhor. E a palavra está dizendo isso. Vamos voltar lá para Atos, capítulo 10, verso 9. Vamos continuar tendo a visão. Agora, a Bíblia diz assim, a visão de Pedro, né? No dia seguinte, no outro dia, né, Cornélio tinha tido a visão, e agora mandou o pessoal chamar Pedro. Está acompanhando a história comigo? Os irmãos estão aqui, aleluia. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora 6ª, a fim de orar. Veja, que horas que Cornélio recebeu a visão? 3 da tarde, amém? Foi a hora que Cristo disse na cruz está consumado. Agora, a Bíblia diz que Pedro está tendo a visão no outro dia, mas a visão que Pedro tem é meio-dia. A palavra de Deus é tão maravilhosa, vamos ser honestos. Pedro estava com fome, a comida não estava pronta, e ele sentiu vontade de descansar um pouquinho antes de orar. Quando ele foi, não sei se ele foi orar na verdade, mas a Bíblia fala que ele estava esperando ali, enquanto ele descansava, meio-dia ele teve uma visão. Assim, nossa, se você for pensar, eu nunca imaginei que meio-dia era a hora de ter visão. Parece que ou é cedinho quando a gente está orando, ou é de noite, né? Parece que não combina. Mas a Bíblia diz que Pedro teve a visão meio-dia, porque meio-dia é a hora onde o sol é mais forte. É a maior luz do dia, é meio-dia. Deus deu a visão de que o Evangelho agora seria pregado para todos os homens ao meio-dia, porque ele estava dizendo, eu vou anunciar a luz mais forte no meio das trevas. A luz ia brilhar para todos os homens agora. Aquela visão era um marco de que Deus faria algo tão tremendo no meio das trevas. Aleluia, irmãos. A palavra de Deus é tão linda, tão poderosa. Era uma visão profética e ela é incrível. E Pedro está recebendo justamente nessa hora. Por quê? Porque ainda que o mundo lá fora está em trevas com medo, nós não andamos assim, porque sobre nós brilha a luz da glória de Deus. A luz da glória de Deus estava sobre ele. Você sabe que foi nessa hora que também, eu não sei se você já leu isso na Bíblia, foi nessa hora, ao meio-dia, que Jesus também apareceu para Saulo, que depois se tornou Paulo, e ele ficou cego. A luz brilhou para ele meio-dia também, e ele ficou cego até Ananias, um crente, pregar para ele. E Ananias significa a graça de Deus, né? A luz vem para alcançar o perdido através da graça de Deus. A palavra de Deus é muito poderosa. E nessa história, eu creio que Pedro, ele é uma imagem dos crentes. Pedro está nos representando. Por isso que essa imagem, essa visão tem a ver conosco hoje.
Porque esses são dias do fim, esses são dias de termos visões proféticas. E Pedro nos representa. Nós estamos entrando num tempo de grande luz. Alguém diga amém. De maior brilho, mesmo quando o mundo parece que cada dia mais está coberto de trevas. Deus quer nos abrir os olhos, porque esses são dias de derramar luz no meio das trevas. A Bíblia fala isso. Então, no verso 10, vamos para o verso 10, vamos continuar a visão. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, eu amo, porque Deus é tão coerente. Pedro estava com fome, fazia sentido Deus dar uma visão de flores? Não, ele estava com fome, Deus não ia dar uma visão de carruagens de fogo para ele. Está com fome. Ele aproveitou o momento e chama a atenção de Pedro. E ele dá uma visão ligada ao momento que ele estava vivendo. Ele diz, então eu estava com fome, quis comer, mas enquanto ele preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. Pedro nos representa aqui. Ele era o crente que tinha a mensagem do Evangelho, da luz que estava brilhando para pregar para quem estava perdido. E a Bíblia diz que essa visão veio a ele. E antes dele ter a visão, a Bíblia diz que primeiro ele viu o quê? O céu aberto. Depois, você sabe, antes da cruz, o céu era de bronze. As pessoas oravam, mas não podiam ser ouvidas. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Porque Cristo veio e pagou os seus pecados e se fez justiça no seu lugar, cumpriu as condições e as exigências do céu para ter resposta da oração. Hoje, quando você ora, confiado não no seu merecimento, quando você ora sabendo que apesar dos seus erros, você está vestido de Cristo e o sangue de Jesus está sobre a sua vida, e por isso e somente por isso, Deus pode te ouvir. Quando você ora com essa fé, sabe o que acontece? Os céus estão abertos para você também. Hoje nós podemos orar, porque o céu está aberto sobre a nossa cabeça. E não está aberto porque nós somos bons, não está aberto porque nós merecemos, está aberto porque Cristo merece, porque Cristo já fez a obra. A Bíblia diz que ele viu o céu aberto. Muitos irmãos oram e não recebem porque duvidam. Será que Deus está me ouvindo? Será que o céu está aberto para mim? Eu te digo, está aberto para você, apesar das confusões que às vezes você apronta. É importante, não basta, você percebe que não basta simplesmente orar, precisa orar com essa fé. Eu preciso orar com a certeza de que Deus está me ouvindo, o céu está aberto para mim. Mas eu errei, eu sei, mas o sangue está sobre mim. Mas eu não sou perfeito, eu sei, mas Jesus é a minha justiça. Quando eu oro com essa base, eu tenho fé, porque eu sei que o céu está aberto para mim. Isso é maravilhoso. O verso 12 diz, contendo toda sorte, agora ele está vendo o que estava dentro do lençol, contendo toda sorte de quadrúpedes e répteis da terra e aves dos céus. Eram os animais que os judeus não comiam, eram proibidos pela lei, eram imundos. Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Jamais comi comida imunda, que judeu não come, que a dieta dos judeus, a comida chamada kosher, que é uma comida preparada especialmente para os judeus religiosos. Então, no Velho Testamento, na lei, na dieta deles, tinham animais que eram proibidos de comer, eram animais imundos. E é uma coisa tão impressionante, né? Pedro, ele está com fome, ele precisa saciar a fome, ele quer ter a satisfação de comer, e Deus agora coloca animais que ele não come. Porque agora, e aí Pedro interpreta a coisa literal. Não, eu não vou comer churrasco, sei não, o senhor está me testando? Não, mas Deus, a visão não era literal, Deus estava querendo mostrar para ele uma outra coisa.
Ele estava querendo ensinar agora um princípio poderoso, porque ele estava mostrando que o que ele santifica não é mais imundo. Que aqueles homens que não eram judeus, que eram tratados como imundos, agora não seriam mais. Mas não só isso, ele estava ensinando algo muito poderoso. Ele estava dizendo: e eu quero alcançar esse povo perdido, e quando você pregar para eles o evangelho, porque eu os separei para mim, sabe o que vai acontecer? Você vai se sentir suprido. Isso vai ser a sua comida. Você vai ter prazer de pregar. E quando você pregar, você vai sentir a satisfação de estar alimentado. Porque você vai ter feito a minha vontade. Muitos irmãos vivem a vida focados no seu próprio umbigo, no seu próprio problema. E se esquecem que quando você se volta para fazer a vontade de Deus e anunciar o evangelho para quem está perdido, Deus muda a sua sorte. Ele te alimenta. Você se sente suprido porque você está fazendo a vontade de Deus. Deus está dando essa visão para Pedro. E é interessante, no verso 15, porque os animais aqui simbolizavam pessoas, obviamente. Olha o que diz: segunda vez a voz falou, repetiu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Não é comum porque está purificado por mim. Sucedeu isso por quantas vezes, irmãos? 3 vezes. E logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Por que a Bíblia fala 3 vezes? Na palavra de Deus, o número 3 significa algo completo, perfeito, tanto o 3 quanto o 7. É por isso que Jesus orou 3 vezes: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. É por isso que o apóstolo Paulo orou 3 vezes: Senhor, se possível, tira de mim o espinho da minha carne. É por isso que Pedro negou Jesus 3 vezes, e depois por 3 vezes Jesus restaura ele, perguntando: 3 vezes tu me amas? Percebe? Porque é completo. Ou seja, por que a visão é mostrada e repetida 3 vezes? Porque Deus está estabelecendo por completo e definitivo um novo tempo do evangelho. Agora, aqueles que não são judeus podem também ser alvo da graça de Deus. Agora não tem, preste atenção que eu vou te falar, não tem mais nenhum homem imundo que Deus não possa salvar. Para Deus não há ninguém que o evangelho não possa alcançar. Essa visão que Pedro recebeu é também a visão que o Senhor deseja que eu e você tenhamos nesse primeiro ano, nesse novo ano, nesse início de 4º ciclo. É a visão que Ele quer para nós como igreja. Diga amém. A mensagem que Ele está nos dizendo é que ninguém deve ser chamado de comum ou impuro. Cornélio era um gentio que estava sinceramente buscando a Deus em orações, e elas foram ouvidas. Deus mandou Pedro pregar para ele, e eu estou aqui para te dizer uma coisa, amado. Hoje, também, há pessoas em lugares que você não imagina, os lugares mais improváveis. Pode ser que tenha alguém que está clamando a Deus, desesperado, porque não conhece a Deus. Mas a pergunta é: há Pedros aqui? A Marília, talvez a minha esposa, talvez você já ouviu o testemunho dela, não vou contar ele aqui todo, mas ela era ímpia, como eu, éramos jovens perdidos, ela estava no mundo. E você sabe onde ela clamou a Deus? Num evento chamado Hollywood Rock. Era como o Rock in Rio de São Paulo. No meio dos drogados. Ela disse que sentia um cansaço de alma de todo aquele mundo de farras e boates e eventos. E ela conta que lá no meio daquele show enorme, cheio de gente fumando maconha e confusão, ela não era crente. Ela disse que olhou para o céu, sentiu um vazio no coração. E ela, naquele momento, ela falou: Deus, eu estou cansada disso, eu preciso de outra coisa. E ela veio embora para Goiânia. E ela
trabalhava como modelo na época, e ela foi receber um cachê. E a dona da agência tinha virado crente, porque tinha virado namorada de um crente que arrumou uma namorada no mundo, meio desviado, e aconteceu um monte de confusão. Ele voltou para a igreja e trouxe ela, e ela converteu. E agora, quando a Marília chegou para receber lá, com o carnaval marcado, foi bem na época do carnaval, né, amor? Ela falou: escuta, você não quer ir para um retiro de crente, não? Que loucura, né? Era Pedro chamando para ouvir o evangelho, e lá ela foi salva, nasceu de novo, e teve a vida transformada, para depois pregar para mim, e eu estar aqui hoje. Aleluia, né? Olha que coisa incrível, amém? Pode aplaudir o Senhor, glória a Deus por isso. Sabe por quê? Alguém clamou num lugar que a gente não imagina. Pode ser que agora mesmo, no meio de um prostíbulo, tem uma prostituta que tem que vender o seu corpo para 7 homens numa noite, angustiada, pensando em se matar, em se suicidar, porque o vazio é grande no seu coração. Explorada, abusada, sofrida, está clamando a Deus, não tem a quem buscar. Ela é uma prostituta, as pessoas a têm como imunda, a família rejeitou, as pessoas da rua dizem: lá vai a prostituta. Crentes passam por ela e dizem: arreda-te, pomba gira, imunda. Mas ela pode estar clamando agora mesmo, e eu te digo, Deus está ouvindo, e Ele vai levantar alguém para ir pregar para ela. Pedro vai se levantar, vai ter uma visão, e pode ser que outros crentes legalistas se escandalizam quando verem esse Pedro pregando para essa mulher, e vai dizer: olha lá os crentes da videira com quem que eles conversam. Mas Deus está abrindo os nossos olhos para que todo preconceito seja tirado do nosso meio, e nós possamos pregar o evangelho da graça para pessoas que são consideradas impuras, que ninguém quer, que rejeitam. Eu encontrei um homem assim aqui, pela graça de Deus, porque eu nem sei como ele veio parar aqui, porque a Bíblia não diz para Cornélio pegar um carro e ir encontrar Pedro. A Bíblia diz: Pedro, vai você lá. Não é o mundo que vai vir aqui para dentro, não, querido. Somos nós que vamos sair, vamos lá no mundo onde eles estão. Deus vai nos levar para lugares que crente não vai, mas que Pedro, depois da visão, vai. Ele não vai para se misturar com o pecado, não. Ele vai lá onde ele está, para falar a perdão para você, a esperança para você. Você não precisa se matar, você não precisa desistir da sua vida. O Senhor ouviu o seu clamor. Algo novo está para acontecer entre nós. Barreiras vão se quebrar, pessoas que nós não imaginávamos. Eu encontrei essa pessoa aqui, nem brasileira é. Quem encontrou, na verdade, foram 2 irmãs dentro do banheiro feminino, e trouxe ele aqui para falar comigo. Um transexual, um homem que não tinha mais pênis, e estava aqui como uma mulher, drogado. E ele falou para mim, eu ouvi na rádio: o senhor me perdoa que eu estou drogado, eu sou transexual, eu não tenho mais meu pênis, e eu nem sei o que eu sou, eu nem sei como que Deus me chama, a minha vida está destruída. Eu vim aqui perguntar para o senhor, porque eu ouvi isso na rádio, tem jeito para mim? Eu falei: meu Deus, é claro que tem. Não há pecado grande demais que Deus não possa perdoar, não há pecado sujo demais que o seu sangue não possa lavar. Ele te aceita. E ele disse para mim: se Deus me aceitar e eu vier para a sua igreja me aceita? Eu falei: eu não sei, mas eu te aceito, porque todos que Deus aceitar, nós aceitamos. E ele falou: mas eu sou o quê? Como que Deus vai me falar comigo? Você crê? Eu falei: eu creio. Eu falei: então você é filho, não se preocupe. E você me pergunta: e como nós vamos fazer com ele? Ou com ela? Ou como é que é? Eu não sei. Mas se Deus vai trazer para cá, Ele vai nos ensinar.
Aqui é o lugar daqueles que ninguém quer lá fora. Aqui é o lugar dos que foram rejeitados, dos doentes, dos pecadores. Aqui não é um lugar de gente perfeita e maravilhosa. O céu é só para quem não merece estar lá. E nós vamos sair e vamos alcançar essas pessoas, porque elas estão lá fora desesperadas, clamando de noite. E eu sei que Deus está abrindo os olhos nossos como igreja para nos levar a pregar para lugares e pessoas que nós nunca imaginávamos antes. Deus vai te levar. Prepare-se, abra o seu coração, ore para que Deus tire todo o preconceito do seu coração. O Senhor quer, nessa noite, nesses dias, estender um lençol diante de nós. Hoje, no meio dos crentes, muitos de nós rotulamos e classificamos pessoas em grupos diferentes, depende do seu pecado. Você não percebe que o diabo é que faz isso? Então nós temos uma luta terrível contra essa questão da ideologia de gênero. E nós somos contra isso mesmo. Uma bagunça. Mas você percebe que por causa dessa luta, que não tem o poder por lei de mudar a vida de ninguém, porque só muda o evangelho, a gente acaba se separando e tendo uma repulsa de todos aqueles que são contrários ao que nós acreditamos. E isso vira um embate, uma briga, porque ele é um cara esquerdista, porque ele é contra a Bíblia, ele é contra isso. Então a gente diz, então acaba de ir para o inferno, seu miserável. Mas isso não é o Espírito de Cristo. Essa pessoa que é contra nós, que é contra o evangelho, que é contra os valores, que defende essas coisas, acredite em mim, no meio do pânico da pandemia, do medo de pegar um coronavírus e morrer, lá no quarto, ele esquece disso. E ele fala, Deus, não deixa eu morrer não. Toda ideologia de gênero cai diante da morte. Mas por causa do nosso preconceito, às vezes a gente não quer conversar com ela. Mas Deus está nos dizendo, deixa isso de lado. Continue crendo nos seus valores, mas não deixe de conversar com pessoas só porque elas zombam da sua fé. Não deixe de pregar só porque ela é contra os seus valores. Eu estou abrindo os seus olhos, como eu mostrei a visão para Pedro. E você vai pregar para pessoas que às vezes no primeiro momento estão dizendo que nem querem. Quem está me entendendo? Nós não podemos cair nisso. Eu já tive mais de uma vez experiência com problemas de vizinho, que se levantam contra mim, por situações bestas, mas eu sei que é o diabo. Eu sei que o diabo não quer que eu converse com eles, mas eu sempre faço uma oração. Eu falo, Deus, eu não quero mal para eles, eu sei que é o diabo que quer que a gente fique brigado aqui, porque a Bíblia diz que tenha paz com todos, quando depender de você. Nem sempre depende. Às vezes o outro não quer de jeito nenhum, mas eu não desisto. E eu sempre oro e falo, Deus, me dá uma oportunidade de servir Ele. Eu não desejo mal, mas que Ele possa precisar de mim por algum motivo. E que eu possa servi-lo para quebrantar o coração, para quebrar a barreira, para ter oportunidade de servir, de pregar o Evangelho. Por quê? Porque o que o inimigo quer é que a gente se encha de preconceito contra os travestis, contra os transexuais, contra os homossexuais, contra os esquerdistas, contra todas essas pessoas drogadas e sei lá mais o que, para que a gente deixe elas para lá e o Evangelho não os alcance. Mas nós não vamos cair nisso, porque Deus está trazendo uma visão e Ele está nos mostrando um lençol, que essas pessoas que muitos crentes consideram imundas e não querem nem chegar perto, não querem conversar, são alvos do amor de Deus também, e nós vamos pregar o Evangelho da graça para eles também. Amém, meu irmão? Prepare-se, Deus vai trazer essas pessoas, e nós, não apenas Ele vai trazer, mas a maneira que Ele vai trazer é te levando lá. Somente o Evangelho tem o poder de mudar. Sei que talvez você pode pensar que, não pastor, mas tem gente que é terrível demais. Pois eu te digo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça.
para essas pessoas tem mais graça. Deus quer alcançar elas. E nós sabemos que Deus vai fazer isso. Na hora que a morte chega, essas pessoas vêm. Você sabe, você pode, não sei, por que você acha que nós não temos muitos homossexuais frequentando a videira? Será que de fato nós somos fechados ou coisa assim? Talvez não, talvez alguns. Mas é porque não temos tido paciência. A pessoa às vezes até vem aqui, mas a gente quer que ela mude amanhã. Que ela acaba com os trejeitos amanhã, que ela muda, que ela, né, seja transformada amanhã. E muitos irmãos impacientes dizem: não, se não é para você mudar de vida, então vai embora, aqui não é seu lugar. Manda o povo embora. Está errado. Nós precisamos ter paciência para esperar o Espírito Santo fazer na vida da pessoa. Ah, mas eu não sei. Ela quer Deus, mas ela ainda não foi completamente transformada. Não manda ela embora, deixa ela ir. Continua vindo, continua ouvindo que você é amado, que você é perdoado, que Deus transforma a sua vida. Daqui a pouco o Espírito Santo começa a fazer uma obra na vida dela. Posso ter seu amém, irmão? É necessário que hoje cadeias e preconceitos caiam da sua cabeça, da sua vida, dos seus olhos. São pessoas amadas. Nós não estamos assinando embaixo de pecado de ninguém, não, porque o pecado destrói a vida das pessoas. Para de olhar para o pecado como uma afronta a você. Você precisa mudar seu conceito de pecado. Em relação a Deus, os pecados dos homens estão resolvidos. Jesus já não morreu? Sim ou não? Ele perdoou os pecadores? Sim ou não? Agora, significa que agora vamos viver no pecado? Claro que não. Até porque não somos mais escravos do pecado. Amém? Glória a Deus. Pastor, então por que Deus fala pecado? É porque você cresceu ouvindo uma pregação religiosa que condena e que está procurando o pecado para te achar uma brecha e te condenar. E quando você nos ouve pregando a graça, você acha que a gente está assinando embaixo disso. Você não entendeu. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus não tem problema com o pecado. O homem tem. Mas Deus que estabeleceu o que é pecado, sim. Mas o que é o pecado? O pecado é apenas uma placa bem grande, vermelha, escrito perigo. Não enfia o dedo aí não, você vai tomar choque. Mas se quiser, eu não vou te amarrar. Pode colocar, eu só estou te avisando que não vai ser bom para você. Não adulterarás. Ah, isso é lei. Não, é só uma placa dizendo: não bagunça a sua vida, não acaba com a sua família, não destrói seus filhos, não arrebenta com tudo que você tem, não arruma um homem traído querendo te matar. Mas se você quer, vai lá, começa a loucura do pecado. Você percebe que o pecado, quando Deus diz que alguma coisa é pecado, é só Deus amando você e dizendo: não vai por esse caminho não, que você é fria. Mas se eu for me arrebentar, Ele diz: volta, vamos lavar essa sujeira e começar de novo, eu te amo. Mas até quando você vai ficar batendo cabeça? Então, quando Deus diz que alguma coisa é pecado, Ele não está querendo cercear prazer de ninguém, Ele está querendo proteger você. Porque o pecado bagunça a sua vida, destrói você, atrai demônios, produz condenação. Quando você entender isso, você não vai ter mais problema com Deus. E quando o pecado te bater a porta, você vai dizer: Senhor, me ajuda, porque eu vou cair de novo. Tem misericórdia, eu não quero tomar choque de novo. Mas eu sou doido para enfiar esse grampinho na tomada. Admite a fraqueza, que Deus te dá poder para te libertar. Mas e enquanto isso, a gente tem que ter paciência. Você sabe, você já foi novo convertido um dia? Quantos aqui já foram novo convertido um dia? Como é que a sua família fez? No primeiro erro seu: ué, você agora não é crente? Porque eles acham que você virou crente, amanhã você virou anjo. Está batendo asa. São cruéis com você, mas nós não podemos fazer isso com as pessoas. Tem um irmão, um líder aqui, homem de Deus, irmão sábio. Umas moças se converteram na célula dele. Muita gente, 50 pessoas foi convertendo, de repente a célula estava enorme. Irmão de Deus. Converteram mesmo, nasceram de novo. E uma delas apaixonou nele. Aleluia. O que ela fez? Ela começou a mandar fotos sensuais dela para ele.
E ele nos contou isso, e nós perguntamos: o que você fez? Eu falei: pastor, se eu mostrar para os irmãos da célula, eles vão escandalizar e vão expulsar ela de lá. Mas ela realmente nasceu de novo, mas essa era a maneira que ela se relacionava lá fora. Esse era o costume dela, caído. Ela não sabe como que a gente vive aqui. Ela precisa ser ensinada. E eu ensinei para ela que ela não precisa disso. Que agora ela é uma princesa. Ela não precisa se oferecer, se vender. Que ela é uma mulher nobre, bonita, mas que não precisa fazer dessa maneira. E estão aqui na igreja até hoje. Talvez está até aqui me ouvindo. Mudou de vida, mudou de comportamento. Ninguém precisou ser impaciente, implacável com ela. Eu e a Marília, quando a gente liderava uma célula, o irmão converteu, um dos que converteram, marido dessa mulher dos meninos que eu contei. E era muito engraçado, porque aí ele andava comigo, às vezes a gente ia no supermercado, alguma coisa, e o tempo todo era o costume dele. Ele chamava o Espírito Santo de divino. Divino para cá, divino para lá. Eu falei: que divino, irmão? Ele falou: divino Espírito Santo. Então toda hora ele invocava a Nossa Senhora, o divino Espírito Santo, ele fazia sinal da cruz. Eu não ficava lá condenando ele, eu apenas esperei e fui ministrando Cristo para ele. Ele foi crescendo, ele foi vendo o que tinha na Bíblia, o que não tinha, como que as coisas funcionavam. Daqui a pouco ele estava firme em Deus. Mas se eu chego e já quero, né? Tem irmãos que são incríveis. A pessoa aceitou Jesus, ele já vai na casa dela, já recolhe aqueles livros, antigamente tinha os CDs, não, CD não, tinha disco, meu amigo, na minha época. Depois os CDs, né? Aí ele já pega os CDs, tudo que tinha lá do mundo, e vamos fazer uma fogueira. E na minha época eles queimavam até calça Zump, porque tinha o raio, que era do capeta. Outra fogueira, cara. E muita gente foi embora por causa disso. Muitos estão indo para o inferno por causa de um copo de cerveja. O meu vizinho falou isso para mim. Que um dia eu fui lá pedir um negócio, ele estava bebendo e ele me ofereceu. Aí, estavam dois. Já contei isso aqui, mas estou ficando velho, posso contar de novo. É um benefício da idade. E aí ele falou: você não bebe, você é pastor, né? Eu falei: por que você está falando isso? Posso beber, eu não quero, obrigado, mas posso. Pode? Você está brincando. Mas a Bíblia não diz que é pecado? Eu falei: em qual Bíblia? Talvez da sua mulher, da sua tia, de alguém aí, mas na Bíblia mesmo tem não. Ué, não, como assim? E eu expliquei para ele, eu falei: não, Deus fala para não embriagar, porque isso é pecado. Foi onde eu expliquei para ele. E você percebe, eu falei para ele, o bom senso desse pecado? Eu falei: você conhece a família, você é casado, tem filhos, neto. Se você embriagar, encher a cara, enfiar o carro no poste, atropelar alguém, matar, vai preso, uma confusão. Concorda comigo que embriagar por bom senso não faz sentido? Ele falou: claro. Eu falei: você está entendendo o que significa pecado? Agora, Jesus falou: não é o que entra na sua boca que te contamina, é o que sai. Tem muito crente mais contaminado do que ímpio, porque está bebendo um copo de cerveja. Porque ninguém vai para o inferno por causa de um copo de cerveja. Mas às vezes vai porque está acusando o outro. E aí ele falou: mas o que é isso? Então eu posso ir na sua igreja continuar tomando minha cervejinha? Eu falei: é claro. Ele falou: rapaz, eu vou falar a verdade para você, sempre quis ir na igreja, mas eu gosto também de tomar cerveja, então eu ficava nesse conflito. Eu falei: então acabou hoje. Mas tem irmão olhando para mim aqui já. Eu não estou mandando você beber, criatura. Não beba, você não ganha nada com beber. Mas não condene o outro porque ele está fazendo isso. Não feche a porta do céu por causa de um copo de cerveja. Tenha paciência. Deus está nos chamando, Ele está nos dando uma visão. Olha aqui, por muito tempo nós falamos para você: você é crente, agora fuja dos seus amigos ímpios, porque você não pode sentar na roda dos escarnecedores. Sim, você não vai sentar na roda dos escarnecedores, mas você vai sentar na mesa com os pecadores. Você não vai sentar para fazer o que eles fazem, mas vai sentar
para testemunhar do que você recebeu. Você tem amigos? Eu não tenho mais amigo ímpio. Eu vivo a minha vida aqui, mas você tem. Não fuja deles, sente com eles. Não para fazer o que eles fazem, mas para falar: há um Deus que te ama. Há um Deus que te ama. Eu já fiz muito isso. Eu me lembro do meu cunhado, hoje ele é crente. Um dia ele queria só me instigar. Ele falou: eu vou lá na sua casa, mas vou levar um engradado de cerveja. Eu falei: na minha casa você não entra, Satanás, arreda-te. Eu falei: oh Deus, como eu era infantil. Fosse hoje, sabe o que eu ia falar para ele? Não precisa levar, eu compro para você. Senta lá que nós temos muito o que conversar. Está te incomodando, né? Talvez você não vai querer mais ser crente aqui da videira. Você imagina você me encontrando comprando uma cerveja. Você fala, e você vai bater logo uma foto e mandar para alguém no Instagram. Olha o que o pastor Naor está fazendo com o dinheiro dos dízimos dos crentes da videira. E você vai chegar lá no céu todo galudo, né? Fala: pois é, Deus, e aquele dia? Aí Deus fala: pois é, sabe o que ele estava fazendo com o dinheiro do salário dele, que é o seu dízimo que paga? Comprou uma cerveja para pregar para um amigo dele que só aceitava se fosse assim. É esse aqui que está salvo e não foi para o inferno por causa da... Alguém aceitou pregar em condições que outros não iriam. Eu sei que eu estou talvez mexendo com você, com a sua religiosidade, porque Jesus foi chamado de glutão, beberrão, amigo de pecadores, porque ele andava com gente estranha. Eu não estou mandando ninguém para o pecado, eu não estou mandando ninguém para lugares praticar coisas que não são legais para a sua vida. Eu estou te mostrando que há ainda muito preconceito, muita barreira em nós, e muitas pessoas que querem Deus, precisam de Deus, mas não se sentem confortáveis quando a gente encontra. Porque já fala: lá vem o acusador. Nós não estamos aqui para condenar, queridos. Nós estamos aqui para abençoar. Nós estamos aqui para falar do amor de Deus. Não se preocupe com a coisa errada que Ele está fazendo. Fale do amor de Deus. Fale de Cristo. Fale do perdão. Porque quando o Senhor entrar, as coisas vão perder sentido. Mas Deus está nos chamando para quebrar o paradigma no nosso meio. E eu sei que eu posso estar incomodando você, mas não se isole daqueles que precisam de Deus. Sente com seus amigos, compartilha. Você sabe que tem muitas caravanas para Israel, e a maioria dos crentes não querem ir em Belém nem em Jericó, porque lá é terra de palestino, muçulmano, e eles falam: nós não vamos lá dar dinheiro para muçulmano, não. O que eles não sabem é que naquele mesmo lugar, Jesus foi crucificado pelos judeus e pelos muçulmanos também. Alguém tem que pregar para eles. Ninguém diz amém? Você não precisa ir, mas você pode dizer amém. Porque Deus os ama também. Deus quer salvá-los também. Cristo morreu por todos eles. Mas vamos avançar aqui para eu encerrar. Volta lá para Atos 10, 17. Essa história de Cornélio nos dá uma resposta. A Bíblia diz: enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. A visão que Deus deu para Pedro era simbólica, não tinha nada a ver com animais, tinha a ver com pessoas, não é? E agora ele vai começar, e você vai começar a encontrar propósito nas amizades que Deus colocou perto de você. Você vai começar a entender que aquela pessoa que às vezes até está zombando da sua fé, deixa ele zombar. Você não vai zombar, mas você vai pregar. Ele vai precisar. Em algum momento ele vai clamar. Talvez agora mesmo tenha algum amigo seu, próximo de você, que está clamando, e Deus vai enviar você para falar com ele. Diga amém. Deus estava dizendo para Pedro, e por extensão a nós, que todos os homens precisam de Deus. Deus nos chamou para pregar a palavra da reconciliação. Ele via aqueles homens como ovelhas perdidas. Até aquele momento, a igreja não aceitava os gentios, mas a partir dessa visão, tudo vai mudar. E eu creio que nessa noite, Deus está abrindo a sua visão, e tudo vai mudar.
O preconceito vai cair e nós vamos começar a alcançar ainda mais pessoas que não eram alcançadas antes. Eu creio que a aplicação para nós hoje é muito clara. Nós não devemos criar uma separação entre os diversos tipos de pecadores que tem lá fora. Não me importa se ele é muito ou pouco pecador. Deus o ama e quer alcançá-lo. Eu não vou ter preconceito. A maioria dos lugares eu não vou poder ir. Nem conheço, mas você conhece. Você conhece. Na verdade, aonde há mais pecado, como eu disse, ali haverá mais glória de Deus. Se Deus tivesse confinado o evangelho somente a Israel, eu e você hoje estaríamos perdidos. Nós estaríamos no inferno. Mas nós não vamos seguir esse caminho. Qual que é o significado para nós hoje? Irmãos, olha para cá, estou encerrando. Você precisa ser sensível. Qual que é a grande regra mundial hoje no mundo caído? Por causa da pandemia. Qual que é existe uma regra hoje, que ela vale para o mundo inteiro, sim ou não? Sabe qual que é? Distanciamento social. Distanciamento social. Tudo que o diabo faz é para tentar impedir o homem de ser salvo. O diabo está impondo um distanciamento social para que você fique longe de quem precisa de Deus. Não caia nisso. Mas muitos crentes legalistas estão com distanciamento social, não por causa da pandemia, mas por causa do preconceito. Mas Deus está abrindo os nossos olhos. Nós não somos os pregadores da graça? Tem alguém aqui que pode dizer amém? Nós não cremos que somos amados? Então nós precisamos amar. Nós precisamos amar essas pessoas. Veja, nós precisamos demonstrar isso. O verso 19, vai para o verso 19, por favor. Diz: enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe, os irmãos do louvor podem subir, disse-lhes o Espírito, presta atenção, estão aí 2 homens que te procuram, levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. A Bíblia diz que enquanto Pedro estava pensando na visão, o Espírito Santo falou com ele. Ouça, eu estou te mostrando uma visão hoje, enquanto eu prego para você. Ouça a voz do Espírito falando com você. Enquanto você medita no que Deus está falando conosco como igreja, o Espírito Santo está falando com você. Você precisa ouvir a voz de Deus. Eu creio que o Senhor está falando conosco e vai falar em sonhos, em visões, em profecias. E isso vai resultar em salvação. A palavra que está no nosso coração, como igreja, é que nesse primeiro ano, nesse recomeço, nós vamos experimentar algo sem precedentes entre nós. Nós vamos ver pessoas sendo alcançadas numa medida que nós não vimos ainda. Mover de Deus, que nós ainda não experimentamos. Verso 24 diz: no dia imediato, entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Ele tinha tido uma visão, mandou chamar o pregador, Deus mandou Pedro ir, o que ele fez? Chamou os parentes. Engraçado que, eu não sei, eu fico percebendo o Espírito Santo o tempo todo, irmãos. Antes da gente pregar isso, no ano passado, no final do ano, eu e a Marília começamos a conversar, que eu estou para mudar de casa, de lugar, um outro bairro, e eu falei: amor, eu queria fazer algo, eu estou com vontade,
quando a gente mudar, eu quero fazer um culto todo mês lá em casa. Não vai ser uma célula, não, um culto mesmo. Lá na minha casa. Para quê? Para chamar quem mora lá e não é crente. Estou com vontade. E já era o Espírito Santo. E Ele vai me dar essa graça. Porque Deus quer fazer isso, não é comigo só. É com cada um aqui, ó. Diga, mas tem mais gente para dizer amém, será? Por que você não põe isso no seu coração? Você não precisa fazer uma vez por mês, não. De vez em quando, por que não? Reunir os parentes, reunir os amigos, reunir pessoas, vizinhos. Fala, vai ter uma reunião lá em casa, tal dia. Você vai pregar. Olha, tem 7 anos que neste púlpito nós estamos enfaticamente pregando o Evangelho da graça de Deus. Mas o ciclo acabou. E um novo ciclo está começando. E esse é o primeiro ano. E Deus vai acrescentar algo muito poderoso nesse primeiro ano. E sabe o que é? É que não serão apenas os pastores. Cada um aqui vai virar um pregador da graça de Deus. Deus vai falar na sua boca, através de você. Vai te dar ousadia. Você vai reunir pessoas no trabalho, na escola, na sua casa, eu não sei aonde. Mas você vai falar. Diga amém. Pastor, eu não consigo. Aquele que fez a sua boca vai enchê-la. Você tem a palavra, está aí toda semana. Você pode pedir a Deus graça. Fala do seu jeito. Fala da sua maneira. Ah, mas eu tenho timidez. Vai com timidez mesmo. Põe ela na cruz. Pede graça. Deus vai te usar. Você faz ideia do que poder ser canal de Deus para mudar o destino eterno de alguém? Para sempre, aquela pessoa vai deixar de ir para o inferno e vai para o céu, porque você, num dia, resolveu convidar 3, 4 amigos para tomar um chá e falar do que Deus fez na sua casa e perguntar se eles não querem que você ore. Tão simples. Ponha isso no seu coração. A Bíblia diz que eles reuniram ali a família deles. E é interessante que nesse livro de Atos, não sei se você já percebeu, mas no capítulo 8, converte um eunuco, que era africano. Os africanos, né? Depois no capítulo 9, converte Paulo, que era judeu. E agora no capítulo 10, converte um italiano, europeu. Na sequência, um africano, um judeu e um europeu. Eu não sei se você sabe, quando Deus recomeçou com Noé, ele tinha 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Eu não sei se você sabe, mas Cã é o pai dos africanos. Sem era os semitas, é o pai dos judeus. E Jafé dos europeus. Agora em Atos converte um africano, um judeu e um europeu. O evangelho é para toda a terra. Para toda a terra. Todos os povos, todas as nações. Depois que Pedro começa a pregar sobre Jesus, chega no ponto central da mensagem. O verso 43 diz assim: dele, ele está pregando, dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, receba remissão de pecados. Ele não está lá condenando, ele está dizendo, quem crê está perdoado. Ainda Pedro falava essas coisas, quando o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. Essa palavra cair no original é abraçou sobre eles. Veja, quando a igreja começou para os judeus, foi em Pentecostes. Pedro teve que explicar para eles o que ia acontecer, para depois o Espírito Santo vir. Mas agora, ele não está falando nada disso, ele está falando, vocês estão perdoados, se vocês crerem. Quando ele falou do perdão, o Espírito Santo salvou eles. O que nós temos que pregar, pastor? Que há perdão para os pecados, que há salvação, que há esperança. Quando nós falamos isso, o Espírito Santo vai selar. Ponha no seu coração, você é líder, você é discipulador, você é membro dessa igreja, lá no seu trabalho, lá na sua escola, na sua família, aniversário de criança, velório, ponto de ônibus. Fale do perdão, fale do amor, fale da esperança que há em Deus, não condene. Se você fizer isso, haverá um selo do Espírito Santo na sua cabeça. Deus vai selar você, Deus vai confirmar você. Isso é poderoso.
Deus estava se movendo numa nova maneira. E agora, num grupo novo de pessoas que eram gentios. Nesse ano, nós veremos muita salvação acontecer entre nós, eu creio nisso. Sem precedentes. Nós precisamos manifestar esse amor. Nós precisamos entrar em lugares que às vezes o Espírito Santo vai falar com você. Preste atenção. Que não é convencional a você. Tenha sabedoria, mas perceba o Espírito. Nós precisamos fazer como Pedro, que teve que ir em lugar que aos olhos dos crentes eram imundos, para testemunhar do Evangelho. Lembra que eu falei? Cornélio não foi para até Pedro, foi Pedro que saiu lá de onde ele estava para ir para Cornélio. Nós vamos sair e nós vamos lá. Nós é que vamos pregar, nós é que vamos lá no mundo. Que o Senhor possa nessa noite descer um lençol aqui entre nós e tirar o véu dos nossos olhos. Fique de pé onde você está. Eu quero orar por você. O Senhor está recomeçando conosco como igreja. Chegou a hora de não mais os pastores pregarem, mas todos nós. Prega no Instagram, prega nos grupos de WhatsApp, prega na escola, prega no trabalho, prega na sua casa, na sua família. Fala do amor de Deus, fala do perdão de Deus, simples. Deus vai selar você. Queria que você fechasse os seus olhos. E mais uma vez, erguesse as suas mãos. Deixa Deus te dar a visão, enquanto eu oro por você. Pede para Deus tirar a escama, o preconceito. E diga para Ele: Senhor, aonde o Senhor me enviar, eu quero levar esse Evangelho. Eu quero pregar para aqueles que são rejeitados, para aqueles que são tidos como imundos, para aqueles que os crentes muitas vezes, e até mesmo eu, classifiquei como alguém que não dava para conversar. Me leva a compartilhar do teu amor, do seu perdão. Pai, eu oro nessa noite, oro para que o Senhor nos dê uma visão espiritual como igreja, que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos, ó Deus, e que nós como teu povo que é amado, possa manifestar esse amor, lançando fora todo o preconceito que há no nosso meio, e possamos ir até aqueles que são tidos como imundos, que às vezes até zombam da nossa fé, mas que na noite da angústia estão clamando ao Senhor. E porque estão clamando ao Senhor, o Senhor vai trazer a visão, e o Senhor vai enviar os Pedros, e eles serão instrumento de Deus para a salvação nesta cidade. O Senhor tem muita gente aqui para ser alcançada, e nós oramos para que o Senhor nos envie debaixo do teu poder para falar do seu amor, e nesse novo ciclo, neste primeiro ano, nós possamos ver o que nós ainda não vimos no nosso meio como igreja, e que o seu nome seja glorificado em nome de Jesus. Alguém diga amém, aleluia, glória a Deus, meu irmão. O Senhor possa te abençoar. Tenha uma semana abençoada. Fala para o irmão que está perto de você. Deixa o Senhor te mostrar a visão. Seja usado por Deus para manifestar esse amor. Deus te abençoe. Até amanhã na Holy Fest às 19 horas.